Está no ar, parceirinho, irmão, está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV, aquele canal que você já sabe, não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você chega daquele jeito, tá? Você curte, comenta e se inscreve para dar aquela moral. Pro bigode, parceiro, eu tava dando uma olhada aqui no elenco do Vasco. E aí vi lá, volante, Sforza. Caramba, irmão. A gente até esquece de alguns jogadores, né, cara? O Sforza foi contratado, cara, na época ainda da 777. Foi um lenga-lenga danado, maluco, para contratar o cara, vocês lembram? É uma dificuldade enorme. Ah, vai fechar a janela. E o Vasco tá de olho no volante do New Old Boys, 23 anos, acabou de jogar o Sul-Americano pela seleção de base da Argentina, é muito bom, jogou pra caramba contra o Endrick do Palmeiras, caramba, anulou o Endrick, botou o Endrick no bolso, o Vasco foi lá, contratou o volante Sforza, cara. Fez boas partidas com a camisa do Vasco e depois sumiu, né? Sumiu, maluco, desapareceu o futebol, né? Teve até algumas oportunidades no ano passado, mas entrava, falhava, ia mal, e aí ficou ali esquecido, né? Esse ano teve algumas oportunidades no Campeonato Carioca, cara, entrava mal pra caramba. Até aquela partida contra o Vitória da Bahia, no Campeonato Brasileiro desse ano. Ele foi titular com o Felipe, ali na volância. Foi muito bem, jogou bem, cara, jogou bem. E aí a gente fala, pô, tá vendo? A gente pode contar com esforço, é claro, vai oscilar, né? O futebol dele vai oscilar, é um garoto, tudo bem, mas ele foi bem contra o Vitória, agora tá chegando o Diniz pode usar ele. E aí o Diniz colocou ele contra o Fluminense, maluco, era ele que tava na bola naquele finalzinho do jogo, o Guga, lateral direito, cortou pra dentro, pô, era o Sforza que tava ali, cara, e o Sforza marcando a distância, né? Volante não pode marcar a distância, deu distância, o cara experimentou, chutou de fora da área, guardou, e ali a gente ficou mais uma vez na bronca do Sforza, né? E o Diniz certamente falou, será que eu não posso contar com esse rapaz? Enfim, os jogadores estão de férias e o Sforza não, tá? O Sforza tá treinando fora meu amigo, o Sforza tá treinando fora do CT, né? Porque tá todo mundo de férias, ele tá treinando no condomínio dele, tá? Pra dar a volta por cima no Vasco. Tomara que dê certo, né, cara? A posição de volante é uma posição muito carente hoje no Vasco, cara. A gente só tem dois jogadores, cara, que é o Hugo Moura e o Tietê. Os dois que estão bem. O Matheus Carvalho é outro também que não tá bem, igual o Sforza, tá? O Matheus Carvalho foi muito bem na temporada passada, ao lado ali do Hugo Moura, tá? Mas essa temporada ele não tá bem. Sforza a mesma coisa. Pelo menos o Sforza tá empenhado, né, em conquistar o treinador, treinando mesmo nas férias. Ó, parceiro, eu falei para vocês que o meia Lucas Eduardo, que está sendo devolvido pelo Cuiabá, ia voltar pro Vasco, mas ó, esquece, maluco, esquece. Ele não vai voltar pro Vasco, tá? Ele tá indo pro Alexandria da Ucrânia. Alexandria da Ucrânia é o time que o Lucas Eduardo vai jogar. O Cuiabá devolveu ele, o Vasco já está emprestando para outro clube, para o Alexandria da Ucrânia. Quem está voltando mesmo é o Leandrinho, tá? O Leandrinho, que estava emprestado para o Al-Shabaab da Arábia, está voltando mesmo para o Vasco, vai ali ser a primeira coisa é ser o primeiro reserva do Piton. Quem sabe consegue até conquistar a vaga de titular, porque o Piton esse ano, meu amigo, não parece o mesmo Piton da temporada 2023 da temporada 2024, né? O Piton esse ano não está bem. E aí, aproveitando, trazendo para vocês algumas informações de jogadores que estão emprestados pelo Vasco, tá? Muita gente perguntando, e é o seguinte, cara. Primeiro jogador, o JP, foi emprestado ano passado, jogou bem com o Rafael Paiva. Esse ano não foi bem no Campeonato Carioca, teve oportunidade, o Vasco emprestou ele para o Avaí, empréstimo até 30 de novembro. Ele tá bem lá, tá? Titular absoluto no Avaí, que joga a Série B. Outro jogador que o Vasco emprestou, tá muito bem, é o Eric Marcos. Eric Marcos, o Vasco mandou pro Ludogorets, da Bulgária, tá? O empréstimo tá acabando, mas eles vão exercer
a compra, né? A opção de compra do contrato, tá? Vão exercer. E aí o Eric Marcos continua na Bulgária. Outro jogador que o Vasco emprestou, que não vai voltar, é o Cleiton, né, cara? Atacante Cleiton, meu amigo, o Vasco emprestou pro Rio Ave. Meu amigo, eles vão exercer a opção de compra. Tá? Ele tá arrebentando no futebol português. Inclusive, tem interesse de times grandes de Portugal. No caso, o Benfica é um deles, tá? E aí o Vasco, o Vasco trouxe o cara, pouco jogou, e aí engordou, o Vasco mandou embora e o cara joga de novo. Cara, vou te contar, irmão, é difícil pra caramba. Às vezes a energia do Vasco é tão pesada, né? Sei lá, irmão. O jogador que vai bem lá fora não consegue ir bem no Vasco. Outro jogador emprestado é o Figueiredo, né, cara? O Figueiredo tá emprestado aí pro América Mineiro, tá? Ele, em 22 jogos tem só 2 gols, para um atacante é muito pouco. Cauã Barros está também no América Mineiro, emprestado, tá titular absoluto lá. O Vasco também emprestou o Michael para o Coritiba, esse aí não volta porque o tempo do contrato dele com o Vasco é o mesmo tempo do contrato de empréstimo com o Coritiba. Ele vinha na reserva, agora já está jogando, tá? Maxime Domingues o Vasco emprestou para o Toronto, que joga em MLS. Meu amigo, sabe até quando o Vasco fez contrato com o Maxime Domingues, o suíço? Até junho de 2028. Cara, é absurdo, né? Absurdo essa contratação, cara. É contratação... Só não é pior do que o Lloyd Augusto, né? Só não é pior do que o Lloyd Augusto. O goleiro Alexander, o Vasco emprestou, estava no Avaí, agora o Vasco emprestou para o capital do Distrito Federal. E o Cauã Paixão, atacante, estava na América de Natal no ano passado, o Vasco depois emprestou ele para o Policia da Ucrânia, tá? É onde ele está, 19 jogos, só 1 gol, joga algumas partidas, outras não, tá meio que esquecido lá no futebol ucraniano. Parceiro, uma curiosidade, irmão, uma curiosidade para vocês, cara, o goleiro Hugo Souza do Corinthians, que era goleiro do Flamengo, né, agora tá no Corinthians, revelou que ele era da base do Vasco, cara. Era da base do Vasco, tá? No futsal. E aí o Vasco pagava um X para ele, tá? Mensalmente o Vasco pagava um X, dava uma bolsa para ele, né? Pagava uma bolsa para ele, R$600, uma ajuda de custo, R$600, tá? Quando ele era criança. E aí o Vasco ia passar ele para o campo, cortou essa bolsa, tá? E aí nessa transição do futsal para o campo, cortaram o auxílio de R$600. Ele, cara, ele falou que a família dele, os pais desempregados, não tinham dinheiro para nada, e o Vasco cortou, e aí ele acabou saindo do Vasco, depois o Flamengo chamou ele. Cara, eu vou te falar uma coisa, irmão, tinha que chegar nesses caras que fazem essas cagadas na base e demitir na hora, né, maluco? Saber de uma história dessa, tinha que demitir na hora, maluco, na hora, cara, na hora. O Vasco tá prometendo aí uma novidade, tá? Uma novidade para o dia 27 de junho. O Vasco vai lançar a camisa preta da temporada, da próxima temporada, do 25-26, né? Agora 27 de junho, o Vascão promete aí um lançamento, uma novidade. A nova camisa preta de jogo. Eu tava vendo um vídeo falando sobre essa camisa, né? Quer dizer, nem falando sobre a camisa, mas falando que vai lançar a camisa. Aí o Vasco mostrou um torcedor do Espírito Santo, né, cara? Um vascaíno do Espírito Santo, dizendo que, sempre que vai a São Januário se sente em casa, né? A camisa preta é a camisa do Vasco, é a camisa número 1, né? A camisa que a gente falaria que a camisa número 1 é a camisa home, a camisa de casa, né? Primeiro uniforme. E aí é isso mesmo, né, cara? Toda vez que a gente vai em São Januário, maluco, eu me sinto em casa, sei que você também, né? É bom demais ver o Vascão em São Januário, maluco. Como é bom, cara, é bom demais. Queria que você comentasse aqui sobre essa situação dos Forza. Você ainda leva fé no futebol do garoto, do volante Esforza. Deixa a sua opinião aqui nos comentários, e aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu, saudações vascaínas.